no reino dos demônios e dos fantasmas. Segunda parte. As formas de pensamentos são, em relação à lei da reciprocidade, o degrau mais fraco. Ainda assim, influenciam de forma bastante desastrosa, podendo ocasionar não só a destruição de espíritos humanos isolados, mas até de grandes massas, bem como contribuir para a devastação de partes inteiras do universo, tão logo sejam excessivamente nutridas e cultivadas pelas criaturas humanas, recebendo assim um poder inimaginado conforme tem ocorrido nos últimos milênios. Assim, todo o mal se originou somente através dos próprios seres humanos, através de sua incontrolada e errada vontade intuitiva e mental, bem como através de sua leviandade nisso. Esses dois domínios, o reino das configurações da vontade intuitiva humana e o reino das formas da vontade mental humana, onde naturalmente também espíritos humanos são obrigados a viver, constituíam o campo exclusivo de trabalho e divisão dos maiores magos e mestres de todos os tempos, que aí se enredam e finalmente, por ocasião do trespasse, também aí ficam detidos. E hoje? Os grandes mestres do ocultismo, os iluminados de tantas seitas e lojas, não estão melhor. Mestres são eles apenas nesses reinos. Vivem entre suas próprias configurações. Somente ali podem ser mestres, não porém na vida propriamente do além. Tão longe nunca vai o poder e a maestria deles. Criaturas humanas dignas de lástima, não importando se professam a magia negra ou a branca, conforme seja a espécie da vontade, má ou boa. Julgavam-se e julgam-se poderosas na força do espírito, quando na verdade são menos do que uma pessoa ignorante a tal respeito. Esta, com sua simplicidade infantil, encontra-se bem acima dos campos de atuação já por si inferiores de tais ignorantes príncipes do espírito. Portanto, mais elevada no espírito do que estes. Tudo seria muito bom se os efeitos da atuação de tais sumidades pudessem recair retroativamente apenas sobre eles próprios. Mas tais mestres, com seus esforços e atividades, deixam mais movimentadas as camadas inferiores, por si próprias insignificantes, e sem necessidade agitam-nas, fortalecendo-as assim a ponto de torná-las perigosas para todos os fracos na defesa. Para outros ficam felizmente inócuas, porque um espírito humano ingênuo, que se alegra com sua existência de maneira infantil, eleva-se sem mais nem menos acima dessas camadas inferiores, nas quais os sabichões chafurdam, acabando por ficar ali presos pelas formas e configurações fortalecidas por eles próprios. Por mais sério que isso deva ser considerado, ao ser visto de cima, apresenta-se indizivelmente ridículo e triste, indigno do espírito humano, pois inflados por falsa presunção e enfeitados de quinquilharias, rastejam e formigam ativamente em redor, a fim de insuflar vida a tal reino. Um reino de sombras, no mais verdadeiro sentido. Um mundo inteiro de aparências, que se torna capaz de mostrar ilusoriamente todo o possível e o impossível. E aquele que o evocou primeiro, por fim não poderá novamente bani-lo, terá de sucumbir.
Muitos, pois, perscrutam com afinco para lá e para cá nessas camadas inferiores, supondo com orgulho que altura colossal alcançaram dessa maneira. Um espírito humano, claro e singelo, no entanto, pode passar descuidadamente, sem mais nem menos, por essas camadas inferiores, sem ter de aí se deter de algum modo. O que devo ainda dizer sobre tais sumidades? Nenhum sequer daria ouvidos a isso, uma vez que no seu reino de aparência podem, por certo lapso de tempo, aparentar o que na verdadeira existência do espírito vivo jamais conseguiriam ser, pois lá está determinado para eles servir. Então, o querer ser mestre cessa rapidamente. Por esse motivo, lutam contra isso, visto que muito lhes será tomado pela verdade. Falta a coragem para suportar isso. Quem deixaria cair de bom grado toda a estruturação de sua imaginação e de suas vaidades? Teria de ser de fato uma pessoa direita e realmente grande, e essa não teria caído em tais ciladas da vaidade. Só uma coisa aí é entristecedora. Quantas, ou melhor dito, quão poucas pessoas são tão esclarecidas e firmes em si. Quão poucas ainda dispõem de tão infantil e alegre ingenuidade, a fim de poderem transpor ilesas esses planos, levianamente criados e continuamente fortalecidos pela vontade dos seres humanos. Para todas as demais, porém, será conjurado com isso um perigo que só aumenta constantemente. Se os seres humanos finalmente pudessem se tornar realmente videntes nisso, quanta desgraça poderia ser evitada. Através de uma intuição mais pura, do pensar puro de cada ser humano, todos os planos sombrios e escuros do além teriam de ficar logo tão enfraquecidos que até se ofereceria uma libertação mais rápida aos espíritos humanos ali retidos em luta, porque poderiam livrar-se mais facilmente do ambiente tornado mais fraco. Exatamente como tantos grandes mestres aqui na Terra, também no além espíritos humanos vivenciam tudo como sendo inteiramente legítimo nos diversos ambientes, formas e configurações. Quer seja nas regiões sombrias e inferiores, quer nas de matéria fina, já mais altas, mais agradáveis, o medo, bem como a alegria, o desespero, bem como a salvação libertadora, e todavia nem aí se encontram no reino da verdadeira vida. Mas a única coisa realmente viva aí são apenas eles próprios. Tudo mais, seu bem variado e mutável ambiente, só pode existir através deles mesmos e de seus semelhantes aqui na Terra. Até o próprio inferno é apenas produto dos espíritos humanos, existindo com efeito e trazendo em si também sério perigo, desencadeando sofrimentos medonhos e, todavia, dependente de modo exclusivo da vontade de todos aqueles seres humanos cujas intuições conduzem para o inferno, para a sua manutenção, força da neutra força de Deus, a qual se encontra na criação para a utilização dos espíritos humanos. Portanto, o inferno não é instituição alguma de Deus, mas uma obra das criaturas humanas. Quem reconhece isso direito, aproveitando conscientemente esse reconhecimento, ajudará a muitos. Outros sim,
ele próprio escalará mais facilmente para a luz, onde unicamente se encontra toda a verdadeira vida. Se pelo menos uma vez ainda os seres humanos se abrissem a ponto de se tornarem aptos a pressentir que tesouro está à sua disposição na criação. Um tesouro que deve ser encontrado e erguido pelo espírito humano individualmente, isto é, que deve ser utilizado conscientemente. A força neutra principal, tantas vezes por mim mencionada. Ela não conhece a distinção entre o bem e o mal, mas sim se encontra fora de tais conceitos. É simplesmente força viva. Cada vontade intuitiva de uma pessoa age como chave desse tesouro, estabelece contato com essa força sublime. Tanto a vontade boa como a vontade má. Ambas são reforçadas e avivadas pela força, porque esta reage imediatamente sob a vontade intuitiva do espírito humano, e somente sob esta, nada além disso. O modo de ser da vontade é determinado pelo ser humano. Está exclusivamente em suas mãos. A força não conduz nem o que é bom nem o que é mal, mas simplesmente é força e vivifica o que o ser humano quis. Importante é saber aqui, contudo, que o ser humano não traz em si mesmo essa força vivificadora, mas possui apenas a chave para isso, na capacidade de suas intuições. É, portanto, administrador dessa força criadora e formadora que age de acordo com a sua vontade. Por esse motivo, tem de prestar contas da atividade administrativa que exerce a cada hora. No entanto, qual criança ignorante brinca de modo inconsciente com o fogo, ocasionando por isso, igual a ela, grandes danos. Não tem necessidade, porém, de ser ignorante. Esse é o seu erro. Todos os profetas e, por último, o Filho de Deus esforçaram-se em dar clareza a esse ponto, mediante parábolas e ensinamentos, em mostrar o caminho que as criaturas humanas devem seguir, de que maneira devem intuir, pensar e agir, a fim de prosseguir de modo certo. Foi, porém, em vão. Com esse poder incomensurável a eles confiado, os seres humanos continuaram brincando segundo seu próprio parecer, sem ouvir as advertências e conselhos da luz, trazendo assim por fim o desmoronamento e a destruição de suas obras e também de si próprios, pois essa força atua de modo inteiramente neutro. Fortalece tanto a boa como a má vontade de um espírito humano, mas devido a isso destrói também a viatura e o condutor, de modo frio e sem hesitar, como automóveis guiados erradamente. Essa imagem é certamente bastante clara, enfim. Mediante a vontade e os pensamentos, os seres humanos dirigem os destinos de toda a criação posterior, bem como os deles mesmos, e nada sabem disso. Favorecem o florescer ou o fenecer. Podem alcançar soerguimento na maior harmonia ou também aquela confusão caótica que atualmente se dá. Ao invés de construir sensatamente, malbaratam desnecessariamente o tempo e a energia com tantas vaidosas futilidades. Sensatos chamam a isso castigo e julgamento, o que em certo sentido está correto, e todavia foram os próprios seres humanos
que forçaram tudo quanto agora tem de acontecer. Houve já muitas vezes pensadores e observadores que pressentiram tudo isso, mas equivocaram-se na errônea suposição de que esse poder do espírito humano se manifestasse como um sinal da própria divindade. Isso é um erro, resultante apenas de observação externa e unilateral. O espírito humano nem é Deus, nem divino. Esses tais que pretendem ser sábios só veem o aspecto externo dos fenômenos, mas não o núcleo. Nos efeitos, confundem a causa. E, lamentavelmente, originaram-se dessa insuficiência muitas doutrinas errôneas e presunções. Por isso, mais uma vez, acentuo: a força de Deus, que perflui permanentemente a criação e que nela reside, é apenas emprestada a todos os espíritos humanos. Eles podem dirigi-la ao utilizar-se dela, mas não a contêm em si. Ela não lhes pertence. Tal força pertence apenas ao divinal. Este aplica-a, no entanto, somente para o bem, porque o divinal nem conhece as trevas. Os espíritos humanos, porém, aos quais ela é emprestada, criaram com isso para si um covil de assassinos. Por isso, mais uma vez clamo insistentemente a todos: conservai puro o foco da vontade e de vossos pensamentos. Com isso, estabelecereis a paz e sereis felizes. Desse modo, a criação posterior, finalmente, ainda se assemelhará à criação primordial, na qual reinam apenas luz e alegria. Tudo isso está nas mãos dos seres humanos, na capacidade de cada espírito humano autoconsciente, que não mais permanecer estranho nesta criação posterior. Muitos dos meus ouvintes e leitores, intimamente, desejarão que eu ainda junte aos esclarecimentos alguma imagem condizente com tal fenômeno, proporcionando um panorama vivo para melhor compreensão. A outros, por sua vez, isso estorvará. Pode haver também os que digam a si mesmos que eu com isso enfraqueço a seriedade do que foi dito, porque a reprodução de um fenômeno vivo nesses planos facilmente pode ser considerada como fantasia ou visão. Algo semelhante até já tive de ouvir quando publiquei minhas dissertações O Santo Graal e Lúcifer. Todavia, as pessoas que investigam a fundo e que não têm os ouvidos espirituais fechados intuirão aí por que isso é dito por mim. A essas unicamente destina-se também a imagem que quero dar a respeito, pois saberão que não é fantasia nem visão, mas sim muito mais. Tomemos, pois, um exemplo. Uma mãe pôs fim à vida pelo afogamento, arrastando consigo à morte terrena seu filho de 2 anos. Ao acordar no além, ela encontra-se afundando em águas lôbregas, lamacentas, pois o último e terrível momento da alma tornou-se vivo na matéria fina. É o lugar onde todas as espécies iguais sofrem a mesma coisa junto com ela, em contínuo tormento. Conserva nos braços o seu filho, que a ela se apega com angústia mortal, mesmo que no ato terrenal ela o tenha lançado antes às águas. Esses terríveis momentos ela terá de vivenciar durante um período menor ou maior, de acordo com a sua constituição anímica,
Deverá ficar, portanto, afogando-se permanentemente sem que aí chegue a um fim, sem perder a consciência. Pode durar decênios ou ainda mais, até que desperte em sua alma o legítimo grito de socorro, baseado em pura humildade. Isso não ocorre com facilidade, pois em seu redor somente existe espécie igual, mas nenhuma luz. Houve apenas maldições horrendas e imprecações, palavras grosseiras. Vê somente a mais brutal falta de consideração. Com o tempo, então, talvez lhe irrompa primeiro o impulso de pelo menos proteger o filho daquilo, ou de tirá-lo daquele ambiente medonho e do perigo e tormento contínuos. Angustiada, ela o mantém, por isso, na fatalidade do próprio afundar, acima da superfície fétida e viscosa, enquanto muitas outras figuras ao seu redor, agarrando-se a ela, procuram arrastá-la consigo às profundezas. Essas águas pesadas como chumbo são os pensamentos vivificados na matéria fina, mas ainda sem contornos nítidos dos suicidas por afogamento, bem como de todos aqueles que ainda se encontram na terra e se ocupam com pensamentos semelhantes. Estes têm ligação entre si e, atraindo-se de modo recíproco, conduzem mutuamente sempre novos reforços, com o que os tormentos se renovam infinitamente. Tais águas haveriam de secar, se ao invés desses afluxos de igual espécie, afluíssem da terra ondas de pensamentos refrescantes, alegres e que encerrassem a alegria de viver. A preocupação, pois, pela criança, a qual o instinto maternal permite, com o tempo, chegar a um amor dedicado e cuidadoso, recebe força bastante a fim de formar o primeiro degrau da escada de salvamento para a mãe, que a conduz para fora desse tormento que ela mesma criou para si, mediante tal fim prematuro de sua existência terrena. Ao mesmo tempo que deseja resguardar a criança do tormento para o qual ela própria a arrastou, nutre algo de mais nobre em si, o que por fim conseguirá levá-la para um outro ambiente não tão lúgubre. A criança em seus braços não é, na realidade, a alma viva do filho que ela arrastou consigo às águas, matando-o. Tal injustiça não pode ocorrer. Na maioria dos casos, a alma viva da criança brinca em paragens ensolaradas, ao passo que a criança nos braços da mãe em luta é apenas um fantasma, uma configuração viva da intuição da assassina e também da criança. Pode ser uma configuração de culpa, originada, portanto, sob a pressão da consciência de culpabilidade, ou uma configuração do desespero, do ódio, do amor. Não importa. A mãe supõe que seja o próprio filho vivo, porque a configuração se assemelha perfeitamente à criança, e assim também se move, chora, etc. Não quero entrar em tais pormenores nem nas muitas variações. Inúmeros fenômenos poderiam ser descritos, cujas espécies sempre se encontram ligadas exatamente às ações precedentes. Uma coisa, porém, ainda quero citar como exemplo: de que modo ocorre a transição do aquém para o além. Admitamos que uma senhora ou uma moça tenha ficado involuntariamente em condições de vir a ser mãe e que, conforme infelizmente sucede muito frequentemente,
tenha providenciado algo contra isso. Mesmo que tudo haja ocorrido em casos especialmente favoráveis, sem prejuízos corpóreos, no entanto, com isso, o ato não está concomitantemente remido. O mundo de matéria fina, como ambiente depois da morte terrena, registra de modo exato e ininfluenciável. Desde o momento em que isso ocorreu, apegou-se ao pescoço de matéria fina da mãe desnaturada o corpo de matéria fina da criança em formação, para não sair desse lugar até que o ato seja remido. Evidentemente, a respectiva moça ou senhora não notará enquanto viver na terra, no corpo de matéria grosseira. No máximo sentirá, como efeito, uma vez ou outra, certa sensação levemente angustiante, porque o pequeno corpo de matéria fina da criança, em relação ao corpo de matéria grosseira, tem a leveza de uma pluma. E a maioria das jovens hoje é demasiadamente embotada para sentir esse pequeno fardo. Esse embotamento, contudo, não constitui nenhum progresso, tampouco um sinal de saúde robusta. Pelo contrário, significa retrocesso, o sinal de estar enterrada animicamente. No momento da morte terrena, porém, o peso e a densidade do pequeno corpo infantil aderente tornam-se iguais aos do corpo de matéria fina da mãe ao sair do corpo terreno, e com isso, um autêntico fardo. Causará ao corpo de matéria fina da mãe imediatamente os mesmos incômodos como na terra o agarrar-se de um corpo infantil de matéria grosseira ao seu pescoço. Conforme a natureza dos fatos anteriores, isso pode crescer até um tormento asfixiante. Terá a mãe de carregar no além esse corpo infantil, e dele não ficará livre até que nela desperte o amor materno, procurando então, de modo cuidadoso, proporcionar ao corpo infantil todas as facilidades e cuidados, penosamente e com sacrifício da própria comodidade. Até lá, porém, muitas vezes há um caminho longo, cheio de espinhos. Esses acontecimentos não deixam de ter naturalmente também uma certa tragicomicidade. Basta apenas imaginar qualquer pessoa para a qual tenha sido retirada a parede separadora entre o aquém e o além, entrando numa família ou reunião social. Ali talvez se encontrem senhoras em animada conversa. Uma das senhoras ou donzelas emite durante a conversa juízos reprovadores sobre os seus semelhantes, com revolta moral, enquanto que justamente no pescoço daquela tão revoltada ou orgulhosa, a visita vê pendurado um ou até vários pequenos corpos infantis. E não somente isso, mas em cada uma das demais pessoas pendem as obras de sua verdadeira vontade, nitidamente visíveis, que frequentemente se encontram em oposição, a mais grotesca, com as suas palavras e com aquilo que ela gostaria de aparentar e que também procura representar perante o mundo. Quanto juiz há muito mais sobrecarregado de culpa do que o réu por ele condenado, e diante do qual está sentado. Quão céleres passarão os poucos anos terrenos quando ele estará diante do seu juiz, perante o qual valem outras leis. E o que, então? Infelizmente, na maioria dos casos, o ser humano consegue enganar o mundo de matéria grosseira de modo fácil.
Isso, no entanto, fica excluído no mundo de matéria fina. Lá, felizmente, o ser humano terá de colher realmente aquilo que semeou. Por isso, ninguém precisa se desesperar se, apesar de tudo, o mal mantiver passageiramente o predomínio aqui na Terra. Nem sequer um único pensamento mau permanecerá inexpiado, mesmo que não se tenha concretizado numa ação de matéria grosseira.